Então vamos dar início, à live dessa noite, a palavra do Senhor nessa noite. Vou iniciar com uma oração, você também ore aí no seu cantinho. Peça ao Senhor que fale ao seu coração, através dessa palavra que Ele ministrará para nós hoje. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos através dessa live. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado porque o Senhor nos tem prestigiado com ferramentas tão eficazes nesse momento. Obrigado, Senhor, porque a palavra do Senhor, ela pode romper barreiras através de um telefone, de um smartphone, de um computador, e o Senhor nos tem dado isso como ferramenta muito preciosa nesse momento, Senhor, que estamos vivendo de quarentena. Obrigado porque o Senhor tem guardado a nossa O Senhor tem guardado a nossa casa, o Senhor tem guardado os seus. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos tem proporcionado a estar junto à nossa família. Ó Deus, louvando ao Senhor, ouvindo a Tua palavra, ministrando a Tua palavra e recebendo o renovo do Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha ao encontro dos nossos corações nessa noite. Que ela gere vida, que ela venha nos trazer transformação e mudança para a glória do Senhor. Amém, graças a Deus. Irmãos, o Senhor me deu uma palavra. Já há alguns dias eu tenho pensado, meditado nessa palavra tão preciosa, E o título que eu dei a essa palavra é Como nos dias de Noé, Nós estamos vivendo em tempos difíceis, mas não está diferente dos dias de Noé. Então nós vamos ler o livro de Gênesis, no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o 22. Se você está com a sua Bíblia na mão, coloca aí, no Gênesis 1. Se você ainda não está, corre lá, busca a sua palavra, vamos ler juntos, vamos meditar na palavra do Senhor juntos. A palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 1, capítulo 6, no versículo 1, está escrito assim: Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: O meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes nefilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira
a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, e sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela e lhe darás um côvado de altura, e a porta da arca porás no seu lado. Fá-la-ás com andares, baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago dilúvio sobre a terra para destruir, de debaixo do céu, toda a carne em que há espírito de vida. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, e ajunta-o para ti, e te será para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé segundo tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Irmãos, nós estamos vivendo dias semelhantes a este. Nós estamos vivendo dias conturbados. Nós estamos vivendo dias de muita corrupção. E eu não digo corrupção somente no plenário, somente aos engravatados, aos da lei. Não, nós estamos vivendo tempo de corrupção entre todos nós. Irmãos, nós estamos vivendo a rebeldia, a transgressão, a apostasia, o desamor, a promiscuidade e tudo de mais ruim está acontecendo, assim como estava acontecendo naquela época, onde o Senhor olhou para a terra e viu que nada de bom estava acontecendo. Porque o livre-arbítrio que Deus nos deu, que Deus deu para o povo naquela época, sendo usado de forma errada, errônea, né? Muitas vezes dizemos que nós somos livres e praticamos coisas ruins, abomináveis aos olhos do Senhor. Usamos da liberdade para simplesmente fazer o mal ao nosso próximo. Então não estamos vivendo dias diferentes daqueles dias que Noé viveu. Agora nós vamos ler em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 ao 5, que diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Basta-te também desses. Então nós estamos vivendo dias terríveis. Na terra não se tem mais o temor para com o Senhor. São poucas as pessoas que estão vivendo verdadeiramente o Evangelho que Cristo nos deixou, que o Senhor nos deixou, que Cristo nos ensinou. Nós estamos vivendo um tempo onde o desamor tem perpetuado. Hoje pela manhã, quando aqui em casa a gente assistiu o jornal, nós vimos 2 casos que ocorreu na semana passada, de 2 mães de locais diferentes, que deram à luz aos seus filhos e foram colocadas essas crianças, uma na lata de lixo e a outra dentro de uma caixeta na porta de uma pequena empresa. Irmãos, as coisas estão indo de mal a pior porque não existe mais o temor. Não existe mais o temor às coisas de Deus. E quantas vezes eu e você nos intitulamos como cristãos
e também não tememos ao Senhor. E também não fazemos as coisas que a palavra nos tem ensinado. Porque é muito fácil nós estarmos indo ao templo, às igrejas, é muito fácil nós lermos a Bíblia. Mas quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, cabe a nós que haja mudança, cabe a nós que haja uma transformação. Pode ser que nós não estamos abandonando os nossos filhos, nós não estamos roubando, nós não estamos matando, mas quando cristãos, nós mentimos para os nossos filhos, nós mentimos para o cônjuge, nós mentimos para as pessoas no trabalho, na escola, para os vizinhos. Quantas vezes enganamos, quantas vezes nós queremos mais para nós e menos para o nosso próximo. São pequenas coisas que muitas vezes cabe a nós a frase que não tem nada a ver. Nós cristãos estamos tendo esse tempo de quarentena, esse tempo, resguardados nos nossos lares para refletirmos tudo aquilo que nós estamos vivendo. É muito fácil a gente estar em casa e começar a pensar e a falar, será que o fulano de tal nesses dias está refletindo sobre a vida dele? Não cabe a nós juízo, não cabe a nós julgar, porque Deus não nos deu o espírito de juízo. Mas é um tempo que nós precisamos olhar para dentro de nós. É um tempo de reflexão, é um tempo que Deus tem preparado com tanto amor para despertamento da igreja dele. Deus está nos guardando, Deus está nos ajudando, nos suprindo as nossas necessidades, mas esse tempo nós precisamos de autorreflexão para conosco, olhando para dentro de nós. Tenho sido errante em tudo aquilo que para o outro, talvez eu tenha uma aparência de bonzinho, mas somente eu e o Senhor sabemos quais são as transgressões que eu tenho vivido, que eu tenho praticado. Quantas vezes eu tenho feito aquelas coisas que têm desagradado o coração do Senhor. Então é momento que nós podemos refletir. O Senhor nos tem dado esse tempo, E eu posso te fazer uma pergunta nessa noite, Você está preocupado com o vírus, com isso que estamos vivendo? Você está preocupado? Seu coração está aflito, está desnorteado? Porque muitas vezes nós estamos ligando uns para os outros e as pessoas estão desnorteadas. E eu não digo muito longe não, entre os cristãos. Então você está preocupado? Então vamos lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4. Filipenses 4, do versículo 4 ao 7, que diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andais ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Muitas vezes, sabe por que a gente tem sentido medo? Estamos com medo de ser afetados por esse vírus, estamos com medo de passar fome dentro de casa com um pouquinho de dinheiro guardado e não poder ir no supermercado, estamos com medo de que os nossos filhos ou os nossos entes queridos fiquem doentes e esquecemos da palavra de Deus. Esquecemos de pôr em prática aquilo que nós recebemos durante tantos anos, o alimento espiritual. Por que estamos afligidos? Por que estamos amedrontados? Por que estamos ansiosos? Pessoas não estão dormindo. Pessoas estão preocupadas a ponto de perder o sono. Por quê? Se a palavra do Senhor nos garante, nós temos base bíblica para toda situação que nós vier a enfrentar nessa terra. Mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus.
Nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós precisamos agora, neste tempo que estamos vivendo, de colocar em ação a nossa fé. Porque pregar de fé no altar é muito fácil. É muito fácil falar de fé, ensinar sobre a fé, mas quando nos deparamos com tais situação adversa, aí é que nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Para toda situação que vivemos, Deus nos dá um escape e nós precisamos nos regozijar nisso. Deus não desampara os seus. Esteve com Noé e a sua família, guardando-os do dilúvio. Esteve com o povo israelita na saída do Egito, que nós vamos ler em Êxodo, no capítulo 13, do versículo 17 ao 22. Êxodo 13, do 17 ao 22. Olha a fidelidade do Senhor com o seu povo. Ora, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, e vos haveis de levar daqui convosco os meus ossos. Assim saíram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto, e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para o guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Aleluias. Então o Senhor é conosco. Não é momento de medo, de desespero, de ansiedade, de aflição. É momento de intimidade com Deus. É momento de louvar o Senhor por esse privilégio que Ele tem nos dado, de estreitar os laços com Ele, de renovar alianças com o Senhor. Louvado seja Deus, porque Ele é fiel, Ele não desampara os seus. O Senhor está nos dando esse privilégio de estarmos buscando Ele continuamente, sem desespero. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que bater cartão, eu tenho que levar o menino para a escola. O Senhor nos tem dado esse tempo de estreitar os nossos laços com Ele. Porque em todo tempo o Senhor tem provado do teu amor para conosco. Ele tem nos amado. Ele todos os dias tem derramado sobre nós as misericórdias, a fidelidade dele para conosco é constantemente. Deus estava com Abraão na saída de Sodoma e Gomorra e tantos outros relatos das Escrituras que Deus não desampara os seus. Creia, Ele está conosco nos dias atuais também. Agora nós vamos ler em Salmos, no capítulo 145, nós estamos passeando pela Bíblia, louvando ao Senhor, né? Recebendo dele a palavra. Salmo 145, do versículo 17 ao 19, que diz assim: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumpre o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e o salva. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela não mente, ela não muda. Deus é fiel, Ele está conosco. Você pode falar assim, Aline, mas a minha saúde é um pouco debilitada. Aline, eu vivo disso, eu vivo daquilo outro. Eu estou parado, eu sou autônomo. Irmão, o Senhor te diz hoje, e quanto tempo estamos ouvindo a palavra de Deus dentro dos templos, o Senhor não desampara os seus.
Quando eu e você éramos ímpios, quando eu e você não tínhamos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, lembra como Ele cuidava de nós? Como Ele nos livrava do mal, como Ele nos sustentava? Ainda mais agora que estamos buscando o Senhor. Não porque somos bonzinhos, porque a Bíblia fala que nada em nós presta. Ai de mim se não for o Senhor na minha vida. Mas é pelo amor dEle, o infinito amor dEle, que me salvou. O amor dele é de graça. Não é porque eu mereço, não é porque você merece. Não é porque nós temos títulos, não é porque nós temos algum diploma, algum mérito, alguma posição social. Não, ele simplesmente nos ama. É ele que nos escolheu como filhos. A palavra do Senhor nos fala que foi ele que nos escolheu. É ele que nos ama, ele que nos amou primeiro. Nós vamos ler agora Ezequiel, no capítulo 18, do versículo 21 ao 32. Vamos passear aí um pouquinho na palavra de Deus, né? Louvado seja Deus por esse momento. Ezequiel, no capítulo 18, versículo 21 ao 32, está escrito assim: Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que fez o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, pois pela traição que praticou e pelo pecado que cometeu, ele morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é justo. O caminho do Senhor não é justo. Ouve, pois, ó casa de Israel. Acaso não é justo o meu caminho? Não são os vossos caminhos que são injustos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela, na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida, pois que considera e se desvia de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo diz, ó casa de Israel, o caminho do Senhor não é justo? Acaso não são justos os meus caminhos, ó casa de Israel? Não são antes os vossos caminhos que são injustos? Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, para que a iniquidade não vos leve à perdição. Lançai de vós todas as vossas transgressões que cometestes contra mim, e criai em vós um coração novo, um espírito novo, pois porque morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor neste tempo está chamando aos cristãos para que façam uma alta reflexão de si próprio, como eu já havia dito. Eu acredito que esse tempo será um tempo de renovo nas nossas vidas, de libertação de nós mesmos. Muitas vezes nós dizemos que tudo é culpa do adversário das nossas almas. Quando que nós lutamos e precisamos lutar contra os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. Então eu creio que esse é um tempo onde o Senhor irá estreitar laços, renovar alianças.
Aquele que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, este será o tempo de que as pessoas venham buscar a esse Deus tão maravilhoso, um Deus que perdoa, que liberta, que restaura, que dá vida. Então, a palavra do Senhor é muito clara quando diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes, o Senhor alegra sobre a vida daquele que converte, abandona as más práticas e busca fazer aquilo que apraz o coração do Senhor. O Senhor diz aqui sobre a morte espiritual. Porque às vezes, um dia desse eu comentava que nós encontramos nas ruas, passamos por pessoas zumbi, sabe? Morto-vivo, tipo filme, que você encontra com as pessoas, né? Lá no filme você vê as pessoas, aparentemente elas estão vivas, mas elas não têm a vida de Cristo. A pessoa que tem a vida de Cristo, ela sim, ela está viva. Então, no nome de Jesus, é tempo de converter dos nossos maus caminhos. De abandonar. Porque é muito fácil, digo novamente, é muito fácil estarmos dentro dos templos, cheirosos, bonitinhos, com as melhores roupas, né? Sorrindo, dando beijinho uns nos outros. O Senhor é tão perfeito que Ele separou para nós esse tempo para que nós venhamos também estreitar os laços dentro da nossa casa. Dentro do nosso casamento, a comunhão com os nossos filhos. É tempo de abraçar os da nossa casa. Nós não vamos abraçar os da rua, né? Nós estamos de quarentena. Mas é tempo de olhar nos olhos dos nossos filhos, do nosso cônjuge, daquele que mora aqui com você, comigo, daquele que está junto todos os dias. É tempo de dizer a ele a importância dele na sua vida. É tempo de ministrar a palavra, de profetizar bênção sobre a vida dele. É tempo de assentar junto para almoçar, para fazer um lanche, para jantar. É tempo de olhar uns nos olhos dos outros e pedir perdão. O Senhor tem me levado a coisas tão pequenas, mas de tanta importância. Quando nós chegamos nas igrejas, nós cumprimentamos uns aos outros com a paz de Cristo. Né? A gente pega na mão, a gente abraça e a gente diz, paz de Cristo seja convosco. E nós não fazemos isso nas nossas casas, né? Aqui em casa nós estamos criando o hábito de olhar um para o outro e falar, a paz de Cristo seja contigo. Sabe por quê? Por que nós, às vezes, deixamos de desejar algo tão precioso para os de dentro do nosso lar? Quantos maridos, quantas esposas estão vivendo nas mesmas casas, partilhando de um mesmo colchão, uma mesma cama, e não olham nos olhos uns dos outros? E não demonstram o amor que tem de um para com o outro? Quantos filhos deitam numa cama e ele não recebe a bênção do pai ou da mãe? Ele não recebe mais o beijo. O filho cresceu, ele não tem mais o contato da mãe ou do pai. Por quê? Porque chegou um filho mais novo. Porque é muito bom cheirar o filho novinho. É muito mais fácil. Quantas vezes deixamos de dar colo para os nossos filhos grandes? É tempo de ler a palavra do Senhor junto com a nossa família. É tempo de instruir os nossos filhos dentro da palavra. Então o Senhor nos tem dado esse tempo de quarentena para que nós venhamos, em nome de Jesus, a fazer concerto dentro das nossas casas. Que você faça concerto com a sua parentela também. Faça concerto, liga, usa o seu telefone, o WhatsApp, usa e faça concerto, peça perdão. Liga para sua mãe, liga para o seu pai, liga para o seu irmão, para sua prima, para o seu tio, para quem quer que seja. E fala para ela a importância que ela tem. Ministra a palavra de Deus através de um telefonema, de uma mensagem. Vamos utilizar desse tempo para fazer o ID do Senhor, porque agora nós não podemos ir para as ruas, né? Nós estamos dentro das casas. Mas nós podemos usar de tudo isso, dessas ferramentas que o Senhor nos deu, e fazer o ID do Senhor, pregar o Evangelho do Senhor.
Este é o convite do Senhor para as nossas vidas. Ele nos convida a converter dos nossos maus caminhos. É tempo de olhar para dentro de nós. Cada um sabe de si, né? Não é tempo de julgo, assim como eu já havia dito. Falar do irmão, apontar a ele, os defeitos dele, né? Não é tempo disso, não. É tempo de olhar. Eu gostaria de fazer já estou passando para a oração, né? Mas eu gostaria de fazer 2 observações que o Senhor tem me chamado a atenção há alguns meses, né? Uma das observações nós vamos ler em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20. Que diz assim: essa observação o Senhor tem me chamado a atenção porque tem muitos cristãos entre nós que estão com medo de ir para casa. Que casa é essa, Aline? Né? A Bíblia fala que nós não somos daqui, que a nossa morada é o céu. A nossa morada é a casa ali celestial, é a morada junto com o Pai, o nosso Deus. Eu não quero agora falar sobre morte, eu não estou falando que nós temos que estar desesperados para ir embora, né? Não, porque nós sabemos que todas as coisas é no tempo de Deus. Mas nós estamos vivendo um tempo onde os cristãos, que sabem que somos estrangeiros nessa terra, estão com medo da partida. Ah, Aline, então o povo vai morrer? Não estou falando nada disso. Eu estou atentando-nos. O Senhor tem me levado a prestar atenção em tais coisas, por quê? Porque quantas vezes nós falamos, né, que nós queremos estar com o Senhor. Gente, meu telefone desligou. Dá um joinha aí, quem estiver dando certinho aí. Eu tive que pegar o telefone do pastor. Tô aguardando um joinha aí, para ver se tá dando tudo certinho. Meu telefone, mesma hora que ele tem carga, ele desliga totalmente. Aguardando um joinha aí. Deu certinho? Tranquilo? Estou findando já. Então, quando eu falava que nós estamos, né, em Filipenses, no capítulo 3, no verso 20, diz assim: mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus. Sabe por que muitas vezes nós estamos com medo da partida, irmãos? Porque nós estamos temendo a esse vírus, com medo de ir embora dessa terra de dores e lamento, porque nós estamos apegados aqui, aonde não é a nossa casa. Aonde estamos aqui? Numa passagem. Aonde estamos aqui? Vivendo grandes coisas, grandes milagres, grandes experiências que o Senhor nos tem proporcionado, mas aqui não é o nosso lugar. Aqui não é a nossa morada e o cristão precisa entender isso. E nós precisamos vivenciar isso. Quando a gente vai falar sobre isso para alguma pessoa, as pessoas têm temido, as pessoas estão com medo da partida. Nós não precisamos temer. E lembrando-nos que aqui é simplesmente uma passagem. E Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21, diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Né? Ah, Aline, mas essa palavra é muito dura. Não é uma palavra dura. Será que realmente estamos vivendo em Cristo aqui nessa terra? Será que nós temos vivendo o que a palavra nos tem ensinado? Nós estamos semeando o evangelho, nós estamos pregando a vida de Jesus. Nós estamos fazendo as coisas que nós já aprendemos da parte de Deus? Porque isso é viver em Cristo, né? Para quando for o tempo da nossa partida, o morrer é lucro, estar com o Senhor é lucro, o voltar para a nossa casa é lucro. Então nós não precisamos temer. Por que eu estou falando disso? Porque o cristão está temeroso. Nós precisamos respeitar as leis, nós precisamos ficar em casa, nós precisamos fazer aquilo que os médicos têm nos orientado. Nós precisamos sim fazer tudo isso, mas nós precisamos descansar no Senhor.
O Senhor é o nosso socorro, é Ele que nos guarda, é Ele que nos ama, é Ele que nos ajuda. Nós precisamos esperar no Senhor, né? Aguardar no Senhor, permanecer nele e buscar mais e mais dele em todo o tempo. Que nós venhamos a ter um tempo de qualidade nesses dias com o Senhor. Mas quando tudo passar, quer nós estejamos todos aqui ou quer um e outro esteja na glória, nós não sabemos o que virá. Né? Que nós venhamos a dar continuidade nesta busca que nós estamos fazendo. Buscar ao Senhor, orar sem cessar, meditar na palavra, louvar ao Senhor, ensinar os nossos filhos, pregar pelo telefone. Nós precisamos fazer isso. Agora nós vamos orar, né? Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. O pastor disse assim que era para algum dia eu fazer uma live, né? E louvado seja Deus pela oportunidade que eu estou tendo. E vamos orar, vamos clamar juntos. Neste momento, você junte-se aí com a sua família, com seus filhos, com o seu cônjuge. Mas se você estiver sozinho, eleve seus pensamentos ao Senhor e clame ao Senhor nessa noite. Se você se enquadra nisso que eu disse sobre estar com medo, estar atormentado, atordoado, ansioso, lembre-se do Senhor, medite na palavra dele, lança fora. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que verdadeiro amor é esse? É o Senhor nas nossas vidas. Então nós precisamos buscar o Senhor continuamente. Oremos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem preparado, separado para nós esses tempos, esses dias de quarentena, na qual o Senhor tem nos proporcionado a buscar ao Senhor continuamente, Senhor. Buscar através da leitura da palavra do Senhor, da meditação na palavra do Senhor. Buscado ao Senhor, ó Deus, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, orando, jejuando, levantando nas madrugadas, clamando ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem proporcionado isso. Obrigado porque o Senhor é aquele que é fiel, que nos amou primeiro, que nos chamou para ser filhos do Senhor e que tem nos protegido. Obrigado pelo sangue de Jesus que nos purifica. Obrigado porque através da palavra de hoje o Senhor vem nos confrontar ao arrependimento pelas nossas iniquidades, pelas coisas ruins que estamos cometendo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é rico em perdoar, ó Deus, as nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as falhas cometidas por nós. Ajude-nos, Senhor, a fazer aquilo que apraz o teu coração, a viver verdadeiramente tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado através das suas escrituras sagradas. Nós queremos, Senhor, que esse tempo seja um tempo de renovo nas nossas vidas, de despertamento. Nós queremos que esse tempo, Senhor, não seja um tempo simplesmente para ficarmos ociosos na nossa casa, vendo televisão. Não, mas que seja um tempo, Senhor, que nós venhamos a buscar ao Senhor, a ter intimidade contigo. Que seja um tempo na qual nós venhamos a ouvir a tua preciosa voz. Querido Espírito Santo, pedimos ao Senhor que conforta os corações daqueles que estão sofrendo por perdas, Senhor, perdas de entes queridos. Conforta o coração, meu Pai, no nome de Jesus. Alcança o perdido, papai. Desperta a igreja do Senhor, meu Deus, nesse tempo. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, que esse tempo seja um tempo tão precioso. Ó Deus, um tempo na qual nós queremos estar contigo, Senhor, continuamente. Desperta-nos no nome de Jesus. Senhor, através dessas lives, que o Senhor possa alcançar vidas, que neste momento chora, que neste momento sofre, estão angustiados, estão preocupados com tal vírus que está, Senhor, neste momento, ó Deus, assombrando, Senhor, o mundo. Em nome de Jesus, nós te pedimos que dá, Senhor, paz aos corações aflitos. Dá tranquilidade, ó Deus, que nós como cristãos venhamos, Deus, a trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que é o Senhor.
Senhor, desperta-nos, Deus, a verdadeiramente não simplesmente pregar sobre fé, mas colocar nossa fé em prática. Senhor, em nome de Jesus, visita, Senhor, os idosos, as crianças, visita aquelas pessoas que estão fazendo hemodiálise, que estão fazendo um tratamento contra o câncer. Visita, Senhor, as pessoas que estão numa área, Senhor, de mais probabilidade, Senhor, de pegar essa doença ou qualquer outra que seja, que o Senhor possa renovar o sistema imunológico deles, possa fortalecê-los e livrá-los, Senhor, de todo e qualquer mal. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos a glorificar e exaltar o Teu nome por todas as coisas que o Senhor nos tem proporcionado. Senhor, nós te agradecemos por essa live, por esse culto, por essa palavra do Senhor aos nossos corações. Visita cada um, Senhor, que junto está comigo nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus, trazendo paz, trazendo a preciosa presença do Senhor, impactando corações, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, e nós então continuamos em casa, fazendo tudo que as autoridades nos têm instruído, porque nós precisamos obedecer às leis, sim, Eu já ouvi pessoa falando, mas eu sou cristão, não pega em mim, não. Que sejamos prudentes. Sabemos que o sangue de Jesus foi derramado para as nossas vidas também. Mas nós precisamos ser prudentes, Então que nós continuemos em casa, tomando as medidas, que nos foram passadas, que tenham como privilégio estar com sua família em casa. Gente, uma coisa muito importante, não vamos reclamar, não é tempo de reclamar, não é tempo de ficar queixoso. Mas eu não estou aguentando esse menino, eu não estou aguentando ficar dentro de casa, eu não estou aguentando ir da sala para a cama, da cama para a cozinha, Gente, não é tempo de reclamar, é tempo de banir das nossas vidas as reclamações. Deus não agrada de reclamações. Vamos tomar como esse tempo um tempo de privilégio com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com aqueles que estão conosco, dividindo ali a nossa casa. Vamos agradecer pela saúde e o suprimento diário que Deus nos está dando. Ao invés de reclamar que está pouco, vamos agradecer, sabe por quê? Porque tem gente que não tem nada, tem gente que tem o mínimo do mínimo. Então vamos agradecer. Vamos voltar a fazer as coisas que não fazem mais parte do nosso cotidiano. Eu coloquei aqui como exemplo, contar a história para os nossos filhos, que isso é muito bom, e a gente estava sem tempo, corre daqui, corre dali. Ler e meditar na palavra de Deus junto à sua família. Quanto tempo você não ora com seu marido, com a sua esposa? Quanto tempo não ora com seus filhos? Quanto tempo não faz um culto doméstico? Digam uns aos outros, o quanto são importantes. Brinquem. Quanto tempo a gente não tem tempo para brincar com os nossos filhos? Quanto tempo a gente não dá uma cambalhota com os nossos filhos, Então vamos fazer algumas coisas que nós deixamos de fazer e será de grande valor para esse momento, que nós venhamos a marcar os nossos filhos com coisas tão gostosas nesse momento. Vamos rever fotos, não é tão gostoso quando a gente pega ali os álbuns de fotos? Vamos contar a história das nossas vidas para os nossos filhos, o namoro, a gestação. Vamos fazer coisa diferente, vamos compartilhar as histórias, Ligue para os amigos, ministre a palavra de Deus a eles, vejam novamente o vídeo do seu casamento, aqueles que são casados, Vamos lá, vamos rever a filmagem do nosso casamento. É muito gostoso, isso vai nos fazer viajar, vai nos fazer recordar de coisas tão preciosas, tão gostosas, tão marcantes na nossa vida. Só até aqui. Mas tudo que o Senhor, trouxer a sua lembrança, ao seu entendimento, faça com a sua família. Tenha um tempo de qualidade com a sua família. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Uma ótima noite de paz e descanso para todos. Até breve.